Força-tarefa, empresários vão a companhias aéreas em busca de ampliar a oferta de voos no João Suassuna. E constatam o setor de aviação civil conhece pouco do calendário e do potencial de Campina Grande. Mostramos Campina Grande para Gol de uma forma que ela até então ainda não sabia, apesar de já estar aqui na cidade praticamente há 13 anos. Nós levamos dados referentes a eventos que Campina Grande realiza, tipo o Carnaval da Paz, que eles também não tinham conhecimento. Eles ficaram admirados em ver que Campina Grande, no período de carnaval, não fica vazia. E mais, aeroporto de Campina Grande opera com menos de 1/4 da sua capacidade, revela empresário. Ampliação da pista é demanda para que o aeroporto comporte decolagens com maior ocupação. Vereador do MDB vai tirar licença de 4 meses para se reapresentar na Polícia Civil. Suplente assume. Ele quer garantir direito de se aposentar como delegado. Saída também cumpre acordo de campanha. Eu estou aqui no parlamento há 13 anos, é a primeira licença que eu tiro. Uma licença para cuidar de interesse pessoal. Completei 30 anos como delegado de polícia agora em setembro. E eu preciso retomar algumas ações na Polícia Civil, pensando na aposentadoria. E por falar na Câmara Municipal, mesa diretora deverá antecipar recesso do final de ano. Legislativo terá sessão nesta quinta-feira e pode concluir trabalhos de 2018. Depois dos professores técnicos da UEPB também criticam o orçamento previsto pelo Estado para 2018. Sindicato fala em sucateamento velado da universidade. A do UEPB foi à justiça contra o orçamento. Moradores de rua terão ceia natalina em Campina Grande no sábado, promovida por Fraternidade. A ação será realizada pelo 6º ano e você fica sabendo daqui a pouco como ajudar. Equipes do Ruanda realizam ação com crianças e adolescentes em situação de rua nesta sexta-feira. Integrantes do programa Ligado a SEMAS conversam com a gente ao vivo já. Boletim de ocorrência, o destaque da área policial. 2 pessoas são baleadas quando chegavam em pizzaria para confraternização na capital e um morreu no hospital. Tiros partiram de dentro do estabelecimento e foram efetuados por segurança. Os detalhes do boletim de ocorrências. De Serra Branca, a manchete do Diário do Cariri. Bom dia. Bancos e correios sem movimentação financeira provocam sufoco na economia do Cariri. A Assembleia Legislativa forma comissão para intermediar a reabertura de agências. Eu conto os detalhes daqui a pouco no Diário do Cariri. O destaque de hoje do Bola no Chão. Peri Lima apresenta zagueiro veterano que já vestiu as camisas de Flamengo e São Paulo. E ainda Atlético Paranaense supera Júnior Barranquilla nos pênaltis e é campeão da Copa Sul-Americana. A manchete de Alexandre Garcia. Bom dia, no nosso encontro de hoje eu vou falar sobre a federação. O Brasil é uma república federativa, mas será mesmo uma federação com municípios e estados sempre de pires na mão? Vou falar sobre o resultado de uma reunião entre os governadores eleitos e o futuro governo federal. Detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário. De Brasília, Alexandre Garcia. Você também pode participar pelo telefone 21029301 ou pelo nosso WhatsApp 91086521. A partir de agora, para o estado da Paraíba, pelas ondas da Campina FM e da Serra Branca FM. E para todo mundo pelo portal campinafm.com.br. Reportagens de Gustavo Xavier, Paulo Pessoa e Clebson Vanderlei. Direção geral Marilena Mota. Eu sou Lenildo Ferreira. Eu sou Calilca Volia. E este é o Jornal Integração. Edição desta quinta-feira, dia 13 de dezembro de 2018. Que já está no ar. Está no ar. Jornal Integração. A notícia com a assinatura da equipe de jornalismo Campina FM.
são 6h07. Jornal Integração nesta quinta-feira já está no ar com muita informação para você. Oferecimento de Petrônio Colégio Curso. O Petrônio parabeniza os seus atletas e o professor Ricardo Henrique pela vitória na Copa do Brasil de Taekwondo 2018. A equipe é mais que vencedora e orgulho para Campina Grande. Montevideo Residência Privé. Garanta já o seu terreno no 3341-1575. O empreendimento Andrade Marinho LMF e RC. Hospital Campina Grande, com atendimento em várias especialidades, sob a responsabilidade do Dr. Fábio Kennedy. Agende a sua consulta pelo WhatsApp 996990164. Zap Cupim, a solução em dedetização. Orçamento gratuito, telefone 3322-8666. Angiocárdio, cardiologistas de plantão, 24 horas para urgências do coração. Ligue 3315-4600. Clínica Doutor Vanderlei. Confirma clínica com 70 anos de experiência em vidas. Telefone 3310-3055 e ProSangue Diagnóstico. Conheça o aplicativo. É mais facilidade para ter acesso aos resultados e muito mais. São 6h08 agora. Uma excelente quinta-feira para você, ouvinte do Jornal Integração, a todos que nos escutam através da Campina FM 93.1 e lá no Meu Cariri através da 103.3 Rádio Serra Branca FM. Você que está nos ouvindo agora, quantos dias normalmente você tem de férias? 30, né? Pelo menos é o normal. Pois é, tem vereador que provavelmente a partir de hoje vai entrar de férias, em recesso, e só volta no mês de fevereiro. Ô Vidão, bom dia, Lenildo Ferreira. Volta no mês de fevereiro, logo que voltar, aquela pausazinha depois para o carnaval. Afinal de contas, ninguém é de ferro, né, Caleuca? Pois é, muito bom dia para você, muito bom dia para o Paulo Pessoa, bom dia para o Vitor Silva, que tá chegando aqui para trabalhar com a gente, muito bom dia para os ouvintes da Campina Grande FM, da Rádio Serra Branca FM. Nós estamos no ar com mais uma edição do Jornal Integração. Os vereadores, lembrando, tem aquele recesso no meio do ano, tem um recesso também no final do ano, e esse recesso deveria ser, hoje é 13, exatamente daqui a uma semana, né? Daqui a uma semana deveria terminar os trabalhos na Câmara Municipal, mas já havia uma tendência de antecipar e terminar um pouco antes, e agora, pelo menos o que alguns vereadores diziam ontem, é que realmente deve se encerrar hoje. Deve haver a votação do orçamento hoje e pode ser que os trabalhos se encerrem hoje. A gente vai estar acompanhando lá na Câmara, e aí, se isso acontecer, uma semana a mais. Isso, a bem da verdade, é algo que parte da mesa diretora do Poder Legislativo, essas decisões. É algo que a mesa diretora decide com base, nesse caso aí, sei lá em quê, porque não tem um fundamento muito lógico para antecipar o encerramento desses trabalhos. Afinal de contas, com certeza, tem matéria para ser apreciada, para ser discutida, para ser votada na Câmara Municipal. Há o orçamento ainda que está pendente, mas se esse orçamento for votado hoje, o orçamento tem prazo para ser votado. Sendo votado hoje, é possível que a Câmara, portanto, encerre os seus trabalhos de uma maneira antecipada. E a correria ontem para aprovar tudo foi grande, viu, né? Faz aquela votação em massa, né, Calilca? E para encerrar os trabalhos antes do tempo. Eu já tenho dito aqui, é meio que chover no molhado, mas algumas decisões que vão se tomando, e sobretudo decisões que partem da direção da Câmara Municipal, das mesas diretoras, eu me refiro no plural, pelo fato de uma que sucede a outra, são coisas que não sei que tipo de benefício traz para o Legislativo, mas que desgaste só faz aumentar. Mas a impressão que eu tenho é que a Câmara Municipal de Campina Grande parece ter adotado uma postura de não estar muito preocupada, Calilca, com a opinião pública. Pode perceber que, aparentemente, a realidade que se instalou nos últimos tempos foi essa. Isso me parece que é uma coisa meio clara. Não há mais muita preocupação em relação às opiniões, ao pensamento da opinião pública. Isso é ruim, especialmente para aqueles vereadores que não têm curral eleitoral, aqueles vereadores que dependem da atuação parlamentar para tentar uma reeleição, aqueles vereadores que têm uma dedicação ao mandato, que chegam cedo, que saem tarde, que atendem as pessoas, que apresentam propostas. E tem vereadores que trabalham na Câmara de Campina Grande.
mas a imagem acaba ficando tão distorcida, que todo mundo acaba ficando num saco só. E a culpa disso é única e exclusivamente da própria Câmara Municipal. Nós, por exemplo, estamos aqui e o ouvinte que nos acompanha percebe que o que acontece de positivo a gente registra. As boas discussões, as boas proposituras sempre tem espaço, independente de quem seja o parlamentar aqui na Campina FM. De modo que também os problemas que acontecem não podem, não devem e não serão escondidos sob hipótese nenhuma. Mas, como eu disse, a própria Câmara não parece lá muito preocupada com o que pensa a opinião pública, com as decisões que volta e meia toma e que na maioria das vezes, muitas vezes, são decisões bastante infelizes. Ô Lenildo, eu, salvo engano, porque minha memória realmente é muito ruim mesmo, não havia uma promessa de diminuir esse período de recesso com essa mesa diretora? Essa questão do recesso, Caliuca, é algo que se não fosse, se fosse fazendo à mão, já tinha se apagado, passado corretivo, já tinha furado o papel de tantas vezes que se modificou essa questão do recesso na Câmara. Era muito maior durante um tempo, porque era no meio do ano, aí depois mudou, encurtou, aí depois aumentaram um pouco de novo e fica nesse puxa-encolhe. Agora, o fato é, né, Caliuca, que existe um recesso estabelecido no regimento da Câmara e, se for confirmada essa antecipação por um ato da mesa diretora, vai lá e antecipa a esse recesso. Lembrando que a Câmara para agora, aí quando chegar o carnaval dá aquela paradinha. Já trabalhou pouco por conta da eleição desse ano. Exatamente. Né? Aí quando chegar no meio do ano, dá uma parada de novo e vai seguindo dessa forma. Nós estaremos acompanhando, vamos ver se termina mesmo hoje os trabalhos ou se a Câmara ainda estende as atividades até a semana que vem. 6 horas agora, mais 14 minutos. Atenção todas as viaturas. Está no ar o boletim de ocorrência da Campina FM. 6 horas mais 14 minutos na Paraíba, agora 6h14, hora do balanço das principais ocorrências policiais das últimas 24 horas no estado da Paraíba. A Paraíba que ontem, já à noite, ficou surpresa com um fato ocorrido na capital, em João Pessoa, num momento que deveria ser confraternização. Algo de muito estranho aconteceu e terminou em tragédia. Esse e outros pontos serão abordados agora pelo repórter Paulo Pessoa. Paulo, bom dia. Bom dia, Lenildo Ferreira, bom dia, Calilca Volha, bom dia, Victor Silva, muito bom dia para você, ouvinte do Jornal Integração. Deixa eu te fazer uma pergunta, Lenildo, antes de você sair para suas outras atividades. Você hoje, pai de família, tem 2 filhos, qual o tamanho da sua disposição para sair de casa uma quarta-feira, quinta-feira, num sábado à noite com a sua família pra lanchar, pra dar uma volta na cidade, por exemplo? Com a minha família? Sim. Zero. Você sai de casa hoje. Paulo, a gente que tem filho, você vai num estabelecimento, num supermercado. Recentemente eu tava com meus filhos, Caliuca, no supermercado, a gente fez as compras, quando terminou tava no caixa eletrônico e o pessoal tava no caixa pra fazer o pagamento e o pessoal veio... seguranças vieram fazer o abastecimento dos caixas eletrônicos. Você fica num constrangimento terrível, porque o pessoal com aquele armamento pesado de grosso calibre, você fica vendo a hora alguém se coçar por ali, haver um tiroteio e acontecer uma desgraça. Já bati várias vezes aqui nisso, você sabe disso, todo mundo sabe disso, dessa história de abastecimento de caixas em horários de lotação de pessoas, mas em cima do fato que você vai narrar agora, Paulo, sinceramente, todos nós aqui diminuímos as nossas saídas de casa para ir num restaurante, numa lanchonete, numa pizzaria. O serviço de delivery está crescendo por isso. E francamente, viu, Paulo, para pegar os meus meninos e sair de casa, aí a disposição é, infelizmente, zero. E ao passo que casos como estes vão sendo registrados, Lenildo, a nossa disposição vai diminuindo cada vez mais. Em um momento, Calilca Volha, como o de fim de ano, de Natal, de confraternização, quando menos você espera que um fato dessa natureza pode acontecer, ele vem e se registra. O que aconteceu foi o seguinte: 2 homens, eles terminaram baleados. Esse fato aconteceu no início da noite de ontem, lá na capital João Pessoa, quando esses 2 homens chegavam para uma confraternização. Um deles estava em uma motocicleta, chegou primeiro, parou na frente da pizzaria, aguardando a chegada de um veículo que trazia, na verdade, outras pessoas que participariam desse momento de confraternização. O fato aconteceu no bairro Jardim Oceania, que fica na zona norte da capital. Pois muito bem,
Quando o carro, que seria um Uber, chegou com o restante das pessoas que participariam da confraternização, o motociclista desceu da moto e foi até o veículo tirar alguma dúvida, conversar, enfim, com as pessoas que estavam dentro do carro. Nesse momento, os ocupantes da moto, que eram 2, e os ocupantes do veículo foram surpreendidos com uma série de disparos de arma de fogo que terminou atingindo 2 deles, que de imediato foram socorridos para o hospital de trauma da capital. Porém, um terminou não resistindo à gravidade dos ferimentos e morreu. Ele foi identificado como Fausto Targino de Moura Júnior, um homem de 25 anos. As primeiras informações não dão conta se ele estava na motocicleta ou no carro, mas é muito provável que o homem seja um dos ocupantes da motocicleta. A outra pessoa, ainda não identificada, passou por um procedimento cirúrgico e está internada em estado grave lá na capital, João Pessoa. E aí vem o detalhe do caso, Calil Cavolha. As informações, inclusive o delegado plantonista aponta isso, é de que os tiros teriam partido de dentro da própria pizzaria. Os disparos de arma de fogo teriam partido de dentro da pizzaria e teriam sido efetuados por um vigilante que trabalha no local. Portanto, essa é a informação repassada pela polícia de que os tiros teriam partido de dentro do local. Já existe uma outra informação, Calil Cavolha, de que o proprietário da pizzaria, que é a Pizzaria Paulista, negou que os jovens que teriam sido confundidos com bandidos foram baleados pelo segurança do local. Ele relatou que quando o carro dos jovens parou, o carro e a moto pararam na frente da pizzaria, um outro veículo que viria atrás terminou abrindo fogo contra eles. No caso, ocupantes que estavam em outro veículo e não segurança. Mas a informação repassada pela polícia é outra e a polícia, portanto, passa a investigar este caso que infelizmente foi registrado ontem na capital e que diminui cada vez mais o nosso desejo, a nossa disposição para sair de casa, porque realmente, Calil, que é algo inimaginável um fato dessa natureza. Agora, Paulo, se tiver realmente esses tiros tiverem partido deste vigilante dentro da unidade lá da pizzaria, você imagina a tensão que essas pessoas trabalham quando chega apenas um motociclista, porque a gente sabe que a maioria esmagadora dos assaltos, ela acontece através de pessoas que estão verdadeiramente em motos e a atenção que essa categoria trabalha. Óbvio que nada justifica, mas qualquer pessoa que para no trânsito, num sinal, que vê um motociclista parando do lado, você já fica aflito. Infelizmente, é a nossa realidade. E muito provavelmente, Calil Cavolha, sem fazer nenhum juízo de valor, nenhum pré-julgamento, realmente os tiros devem ter partido de dentro da pizzaria, porque logo após o fato ter acontecido, o segurança terminou fugindo do local, ele não foi encontrado para prestar esclarecimentos, mas esse fato vai ter desdobramentos que a gente vai acompanhar. Dois adolescentes foram apreendidos e um homem identificado como Fabrício Salles Andrade, de 22 anos, foi preso durante uma operação da Polícia Civil no município de Pocinhos, no Agreste. A operação Vida, como foi identificada, tinha como objetivo deter indivíduos que estariam armados no sítio Caiana, zona rural do município. Com eles, a polícia apreendeu 4 armas de fogo de calibres diversos. Os acusados estavam em uma casa e foram encaminhados para a delegacia. O detalhe deste caso é que Fabrício, o homem de 22 anos preso, já havia sido preso há cerca de 2 semanas e liberado posteriormente após o pagamento de fiança. No sertão do estado, um homem foi morto a tiros na noite de ontem por volta das 8 horas no bairro Vitória, município de Patos. O crime aconteceu em uma casa que fica na rua Sebastião Queiroz. As informações são de que a vítima, identificada como Carlos Antônio da Silva, de 38 anos, estaria na casa dos pais quando foi surpreendido por um atirador. Ele foi atingido e caiu no quarto da casa, ou seja, houve uma invasão da residência e esse homem terminou sendo baleado lá no município de Patos. O SAMU chegou a ir ao local, mas apenas constatou o óbito. A polícia, a partir de agora, passa a investigar este crime que aconteceu na cidade de Patos.
E ainda na Cidade Sol, um homem foi detido na tarde de ontem tentando entrar com celulares dentro do presídio regional Romero Nóbrega. O curioso é que os aparelhos estavam escondidos dentro de um garrafão de água mineral, viu, Calil Cavolha? Os agentes desconfiaram devido à coloração da água e quando foram verificar encontraram 7 aparelhos celulares. O homem de 47 anos não informou para quem levaria os objetos, mas não deve ser muito difícil dos agentes e da polícia identificarem diante de quem seria a pessoa a qual ele iria visitar. Mesmo assim, o acusado assinou um termo circunstanciado de ocorrência, TCO, e vai responder ao caso em liberdade. E finalizando o boletim de ocorrências, informamos que na madrugada de ontem, o popular Alfredo Alves da Silva, de 30 anos, que foi alvejado com disparos de arma de fogo na noite anterior, no caso na terça-feira no bairro São Francisco, em Cajazeiras, ele morreu no Hospital Regional de Cajazeiras. Portanto, esse homem estava internado, havia sido vítima dessa tentativa de homicídio, foi socorrido com vida para o Hospital de Cajazeiras, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e na madrugada de ontem terminou falecendo. E com esta informação, Calil Cavolha, nós finalizamos o boletim de ocorrências desta quinta-feira, desejando a todos um bom dia. Muito obrigada, Paulo Pessoa, pelas informações. Agora são 6h23. Depois dos professores técnicos da UEPB também criticam o orçamento previsto pelo Estado para o ano de 2018. E ainda, empresários vão às companhias aéreas em busca de ampliar a oferta de voos no João Suassuna, que é o aeroporto aqui de Campina Grande. Mais informações daqui a pouco no Jornal Integração. 6h24, hora certa da Panificadora Pão Nosso, qualidade em tudo que faz. Jornal Integração. Agora são 6h30, de volta com o Jornal Integração. Vamos até o Cariri Paraibano saber informações. O Diário do Cariri tem um oferecimento de Lucena Auto Center. Pensou em pneus para o seu carro? Pensou na Lucena Auto Center, na Rua João Pessoa, 808 Centro, telefone 3099-2926. A Lucena Auto Center faz uma super promoção para o mês de dezembro. Descontos imperdíveis de pneus nacionais e importados. Pneus 175 7013 GT por apenas R$169,90. Pneus 175 6514 Tornel, R$229. Pneus 235 7515 Ecovision HT, apenas R$389. Você pode parcelar as suas compras em até 10 vezes no cartão. E o melhor, até o fim do ano, limpeza de arrefecimento e higienização do ar-condicionado por apenas R$99. Pensou em pneus para o seu carro? Pensou na Lucena Auto Center. Clebson Vanderlei, bom dia. Bom dia. Bancos e correios sem movimentação financeira provocam sufoco na economia do Cariri. A Assembleia Legislativa forma comissão para intermediar reabertura de agências. Há pouco mais de 2 meses, bandidos fortemente armados explodiram as agências do Banco do Brasil e dos Correios em uma só madrugada. Para além do perigo que fica sujeita à população na hora desses assaltos, a explosão de bancos e unidades dos Correios traz outro grande prejuízo para o povo e suas cidades. A economia fica sufocada, empresários são obrigados a demitir funcionários e a população é obrigada também a viajar longas distâncias para receber e pagar contas. Assim é a situação vivida por Serra Branca, Taperoá e Cabaceiras, importantes cidades do Cariri, mas que enfrentam graves problemas em sua economia e dinâmica. Pensando nisso, a Assembleia Legislativa da Paraíba criou uma comissão para intermediar, junto à Superintendência do Banco do Brasil, a reabertura de agências bancárias em municípios do interior. A sugestão partiu do deputado Tovar Correia Lima, após receber solicitações de lideranças. Evásio Bezerra, líder do governo Ricardo na Assembleia, falou à nossa reportagem e explicou como a comissão trabalhará para reabrir as agências bancárias. Na última terça-feira,
nós fomos procurados por um grupo de jovens da cidade de Ingá. E aí eles pediam uma intervenção nossa. Na ocasião nós estávamos reunidos votando na comissão de orçamento da casa e eles diziam que a agência lá de Ingá, ela foi arrombada, ela foi explodida já há algum tempo e a cidade vem sendo prejudicada com a não reabertura dessa agência. Então houve uma comissão específica para Ingá, já que nós somos provocados, repito, por esses jovens, e ficamos de, primeiro, aprovar um documento na Assembleia e, quem sabe, semana vindoura, nós marcarmos audiência com o superintendente da Paraíba, do Banco do Brasil, e envidar esforços, todo o conjunto de deputados. Então há o compromisso de nós, nessa audiência que teremos com o superintendente, reivindicarmos a reabertura em caráter de urgência da agência do Banco do Brasil da cidade de Ingá. Para piorar a situação, a empresa de Correios e Telégrafos suspendeu as atividades de movimentação financeira que antes eram realizadas em parceria com o Banco do Brasil. Além de Tovar, a comissão será composta pelos deputados Edmilson Soares, Frei Anastácio, Hervásio Bezerra e João Gonçalves. Entre 2011 e 2017, um total de 698 bancos foram alvos de ataques na Paraíba. 367 deles foram explosões. Com informações da Serra Branca FM para o Jornal Integração, Clebson Vanderlei. Muito obrigada, Clebson, pelas informações do Meu Cariri Paraibano. O Diário do Cariri teve o oferecimento de Lucena Auto Center. Pensou em pneus para o seu carro? Pensou na Lucena Auto Center, na Rua João Pessoa, 808 Centro, telefone 3099-2926. Essas são as manchetes dos principais jornais brasileiros e portais de notícias online na internet. Manchete do jornal Globo do Rio de Janeiro: futuro governo articula medidas para evitar nova greve dos caminhoneiros. Na Folha de São Paulo, Bolsonaro terá que negociar 5 acordos comerciais no início de seu governo. No estado de São Paulo, Moro quer penas mais duras para crimes de corrupção e desvio de verba pública. No Bem Paraná, Atlético é campeão da Sul-Americana. No jornal Dia do Rio de Janeiro, multas de trânsito não poderão ser usadas como impedimento para vistorias do Detran. No 0 Hora do Rio Grande do Sul, 3 assaltantes são mortos em confronto com a polícia na Serra. No Correio Brasiliense do Distrito Federal, Ibanez anuncia medidas emergenciais para a segurança pública. Manchete do Correio do Estado de Mato Grosso do Sul: auditores pressionam prefeito por reajuste salarial. No jornal O Liberal do Pará, consumidores negativados na região norte somam mais de 5 milhões de pessoas. No Amazonas em Tempo do Amazonas acende alerta de risco para dengue, zika e chikungunya. No estado de Minas Gerais, Bolsonaro defende que legislação trabalhista se aproxime da informalidade. No Correio da Bahia, choro e sangue no posto de saúde, refém relata 3 horas de medo. No Diário do Nordeste do Ceará, governadores eleitos entregam a Sérgio Moro demandas para enfrentar crime e violência. No Diário de Pernambuco, Cláudio Amaro é condenado a 27 anos de prisão. Na Tribuna do Norte do Rio Grande do Norte, RN terá déficit orçamentário de 1,8 bilhão em 2019. No meio norte do Piauí, jovem é morto com 9 tiros dentro de depósito na Zona Sul. No Extra de Alagoas, Justiça determina bloqueio de 17 milhões de reais de Cristiano Mateus. O destaque do jornal O Estado do Maranhão: rodoviários afirmam que farão greve em São Luís na próxima segunda-feira. No Correio de Sergipe, Torres suspende paralisação e volta a coletar lixo domiciliar. No jornal A Gazeta do Espírito Santo, Casa Grande apela a Moro contra bomba relógio nos presídios do Espírito Santo. Agora são 6h37. Nós estamos recebendo muitas mensagens aqui no WhatsApp do jornal Integração e muitas pessoas entrando em contato também conosco, reclamando do mau cheiro no supermercado Bom Que Só, no que restou do supermercado após aquele incêndio. Os relatos é que há um mau cheiro muito grande devido a alguns restos
restos de mercadoria e o pessoal que mora ali no entorno pedindo alguma informação para saber até se esse mau cheiro é prejudicial ou não para aqueles que moram próximo ao supermercado. A gente espera que alguma resposta possa ser dada. Agora são 6h38. É gol! Agora, bota a bola no chão. Em campo, a equipe de jornalismo da Campina FM. Acompanhe agora, lance a lance, o que de mais importante acontece no mundo da bola. Bom dia, Paulo Pessoa, mais uma vez, quais os destaques do dia do Bola no Chão? Calilca, olha, o lado rubro-negro do Paraná está em festa, porque o Atlético Paranaense, ontem, já início da madrugada de hoje, comemorou o título da Copa Sul-Americana, maior título dos 94 anos de história do Furacão. O Atlético Paranaense recebeu o Júnior Barranquilla, equipe colombiana, no jogo da volta da decisão. O primeiro jogo havia sido semana passada na Colômbia, terminou 1-1. Ontem, mais uma vez no tempo normal, 1-1. O artilheiro do Atlético Paranaense, o Pablo, que fez uma temporada simplesmente fantástica, marcou o gol da equipe rubro-negra e garantiu a disputa por pênaltis. Na decisão, o Atlético venceu por 4-3. O zagueiro Thiago Heleno converteu a última cobrança e garantiu o título, o maior título da história do clube, assim como uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores do ano que vem. É o quarto clube brasileiro a conquistar a Copa Sul-Americana. 2008, salvo engano, foi o Inter. 2012, o São Paulo. 2016, a Chapecoense, naquele ano do trágico acidente de avião da equipe, e agora o Atlético Paranaense conquistou o título, vai disputar também a Recopa Sul-Americana contra o River Plate, atual campeão da Libertadores da América. No âmbito local, a Pere Lima anunciou e apresentou ontem mais uma contratação para o Campeonato Paraibano de 2019. E é um jogador conhecido no cenário nacional, o zagueiro Renato Silva, de 35 anos, que estava no Boa Vista do Rio de Janeiro. O veterano já acumula passagens por grandes clubes do futebol brasileiro, a exemplo do Flamengo, do São Paulo, do Botafogo, do Fluminense, do Vasco e do Goiás, ou seja, jogou nos 4 grandes do Rio de Janeiro, jogou também no São Paulo e agora chega para integrar o elenco da Águia, que vai disputar o Campeonato Paraibano da primeira divisão. Está no grupo B, ao lado de Campinense, Sport de Patos, Atlético de Cajazeiras e CSP. Portanto, o jogador chegou e já foi integrado ao elenco da Águia. E a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, vai fazer hoje à noite, a partir das 8 horas, horário de Brasília, o sorteio dos primeiros duelos da edição 2019 da Copa do Brasil. Vale lembrar que a Copa do Brasil é a competição que melhor paga ao campeão dentre as competições disputadas em todo o território nacional. O campeão desse ano foi o Cruzeiro, venceu o Corinthians na final, e teremos 2 paraibanos disputando a competição no ano que vem. Esse primeiro sorteio, esse sorteio que vai acontecer hoje à noite, é dividido em potes, são 8 potes, e aí o Campinense está no pote E. Isso mesmo, o Campinense está no pote E e o Botafogo da Paraíba está no pote D. São as equipes que vão representar a Paraíba na Copa do Brasil do ano que vem. De acordo com o sorteio, os times que estão no pote E, assim como o Campinense, vão enfrentar, o adversário vai sair das equipes que estão no pote A. As equipes que estão no pote A e possíveis adversários do Campinense nessa primeira fase da Copa do Brasil são Santos, Corinthians, Chapecoense, Botafogo, Fluminense, Vasco, Bahia, Sport, Vitória e Ponte Preta. Portanto, uma dessas equipes vai ser a adversária do Campinense na primeira fase da Copa do Brasil. Já o Botafogo, que está no pote D, vai ter o seu adversário saído do pote B. No pote B estão e podem ser adversários do Botafogo: América Mineiro, Coritiba, Avaí, Figueirense, Ceará, Goiás, Atlético Goianiense,
Paraná, Santa Cruz do Rio Grande do Norte e ainda Criciúma. Na verdade, eu acho que esse é o Santa Cruz de Recife e não Santa Cruz do Rio Grande do Norte, porque os potes são organizados de acordo com o ranking e, portanto, o Santa Cruz é melhor ranqueado. O Santa Cruz de Recife é melhor ranqueado. Muito provavelmente desse pote vai sair o adversário do Botafogo na Copa do Brasil. Recapitulando, o Campinense pode pegar Santos, Corinthians, Chapecoense, Botafogo, Fluminense, Vasco, Bahia, Sport, Vitória ou Ponte Preta. E o Botafogo pode enfrentar América Mineiro, Coritiba, Avaí, Figueirense, Ceará, Goiás, Atlético Goianiense, Paraná, Santa Cruz e Criciúma. Desde já a gente vai desejando muito boa sorte aos representantes da Paraíba na Copa do Brasil do ano que vem. Em 2005, 13 teve aquela campanha fantástica, foi a melhor campanha de um paraibano na Copa do Brasil e a gente espera que possa, quem sabe, se repetir em 2019. Calil Cavolha, é fim do Bola no Chão de hoje. Muito obrigada, Paulo Pessoa. 6h44. Daqui a pouco o vereador do MDB vai tirar licença de 4 meses para se reapresentar à Polícia Civil e quem vai assumir será o suplente, que você vai saber quem é daqui a pouco. 6h44, hora certa da Panificadora Pão Nosso, qualidade em tudo que faz. Diário do Poder. Fique por dentro do que acontece no Executivo, Legislativo e Judiciário. A informação com a imparcialidade da equipe de jornalismo Campina FM. 6h50 agora na Paraíba, 6h50. Empresários de Campina Grande, em uma parte dessa programação acompanhados pelo prefeito Romero Rodrigues, realizaram reuniões com empresas aéreas esta semana, tanto buscando que aquele voo que a gente trouxe aqui está para ser extinto não seja extinto, aquele voo que vem em Rio de Janeiro, Campina Grande, Rio de Janeiro, que é alguns dias na semana, como também em busca da ampliação da oferta de voos para o aeroporto João Suassuna. Um dos empresários que participaram do encontro, Alessandro Souza, conversou ontem comigo e detalhou como foram essas reuniões. Ele explicou que dados econômicos foram entregues para convencer as empresas a investirem mais na Rainha da Borborema e revelou: as companhias aéreas conhecem muito pouco dos potenciais de Campina Grande. Foi extremamente proveitosa, né, da nossa sede da São Paulo. Nós tivemos na segunda-feira de manhã, na sede da Gol Linhas Aéreas, fomos muito bem recebidos pela diretoria de relações institucionais da companhia e levamos dados, mostramos Campina Grande para Gol de uma forma que ela até então ainda não sabia, apesar de já estar aqui na cidade praticamente há 13 anos. Nós levamos dados referentes aos eventos que Campina Grande realiza, tipo o Carnaval da Paz, que eles também não tinham conhecimento. Eles ficaram admirados em ver que Campina Grande, no período de carnaval, não fica vazia. É uma cidade que recebe um bom fluxo de pessoas vindas de outras regiões do país. E mostramos também os dados de junho de uma forma que eles, assim, tinham conhecimento da grandeza do evento, mas não tinham conhecimento que junho para a gente é um período de alta estação, apesar de no Brasil ser um período de baixa. Mostramos números referentes também polo calçadista, exportação, os eventos que aqui são realizados, e pedimos junto à companhia aérea que repensasse a questão da suspensão do voo da parte da tarde do período aí de 5 meses, basicamente o primeiro semestre de 2019. Na terça-feira nós tivemos pela manhã, já junto com o prefeito Romero, na sede da Azul Linhas Aéreas lá em Alphaville, fomos também extremamente muito bem recebidos. As companhias aéreas até então não tinham esses dados em mãos, e a Azul ela já se prontificou de colocar um voo Campina Grande Recife na parte de 7 da manhã, para dar conexão com o hub nos voos de 9 horas. Então, por exemplo, será possível sair de Campina Grande 7 da manhã, fazer conexão em Recife, e por volta de 9 horas já está, por volta de meio-dia já está em São Paulo. Também ficaram admirados com relação aos eventos que a cidade tem, o potencial da cidade, até então não tão bem explorado, e eles falaram o seguinte, que no caso da Azul, pode sim colocar voos extras aqui em junho, como já fizeram em anos
passados. Mas pode intensificar esses voos na cidade baseado nos números que foram apresentados. Hoje, Campina Grande não tem mais problema com relação ao abastecimento de aeronaves, é um ponto extremamente positivo. O aeroporto funciona 24 horas, também outro ponto positivo, eles podem criar voos em qualquer horário do dia. E também na parte da tarde, tivemos na Avianca. A Avianca que no momento está passando por uma certa dificuldade com relação a algumas aeronaves, estão renegociando o leasing das aeronaves, mas o próprio diretor de planejamento aéreo da Avianca, eles nos receberam e junto à equipe, nos receberam e ficaram também admirados. E só não estão pousando em Campina Grande ainda, porque houve esse atraso com relação ao abastecimento em Campina Grande, e como houve essa demora, eles resolveram abrir outra base. Pois é, nessa conversa com o Alessandro Souza, ele também explicou essa questão da infraestrutura, opinou a respeito dessa discussão sobre a infraestrutura do aeroporto João Suassuna. Ele disse que a estrutura do aeroporto Campina Grande é boa, mas precisa realmente de algumas melhorias. E um dos pleitos que estão sendo apresentados pelos empresários e por quem atua no setor é a possibilidade de haver uma ampliação da pista do aeroporto, algo em torno de 250 metros. Ele explica por quê e como essa discussão tem sido encaminhada. A estrutura do aeroporto ela é boa, nós temos muito a explorar. O aeroporto de Campina Grande ele tem capacidade de atender até 900 mil passageiros por ano. A gente não atende um quarto disso. A estrutura de pista ela é excelente. Isso é comprovado pelas próprias companhias aéreas. Por exemplo, a Gol, quando foi fazer a implantação do uso de uma aeronave maior em nosso aeroporto, eles trouxeram técnicos, fizeram estudos e isso ficou confirmado. Então, por exemplo, a companhia aérea ela pousa aqui em Campina Grande em Boeing, com capacidade para 186 passageiros, lotado. A restrição é na saída. Por quê? É necessário aproximadamente 200 a 250 metros de pista a mais para que essa aeronave possa decolar cheia e com segurança. Então, por exemplo, uma aeronave de 186 lugares, ela pousa lotado, com carga, passageiro e bagagem. Mas para decolar, ela só pode decolar com 130 passageiros. Porque falta justamente, aproximadamente aí de 200 a 250 metros de pista para que ela pudesse ter uma margem de segurança de decolagem, e é o que falta. Nós apresentamos, inclusive ontem, almoçamos com o prefeito Romero, nós mostramos um exemplo do que aconteceu, aliás, em Londrina. Londrina tinha o mesmo problema de Campina Grande com relação ao tamanho de pista. Então, o que foi feito lá? A pista atual, ela continua para pouso e fizeram um alongamento apenas para decolagem. Então, você tem uma pista para decolagem maior e a pista de pouso, na mesma pista você tem o que já era praticado anteriormente. Mostramos para o prefeito, mostramos uma imagem de satélite para ele, de áreas ali em volta do aeroporto que poderiam ser desapropriadas para que isso viesse a ser facilitado, no caso, até pela própria empresa que porventura venha administrar o aeroporto a partir de março, quando vai acontecer a privatização. O prefeito se mostrou bem otimista com relação a isso. Ele viu isso aí com muita facilidade, porque assim, um novo aeroporto para Campina Grande, no momento, ele não é viável. Você não vai construir um aeroporto numa cidade que não atende atualmente nem um quarto do que poderia atender. Então, um aeroporto para Campina Grande, um novo aeroporto, seria um estudo daqui a 10, 15 anos para começar a pensar nisso. Mas o atual, ele chega a 10, 15 anos para frente tranquilamente, desde que sejam feitos esses ajustes que são necessários aí para decolagem de aeronave com maior capacidade de passageiro, ou seja, a aeronave de 180 poderia decolar com 180 passageiros de fato. Bom, por fim, nessa conversa com o Alessandro Souza, que atua nessa área de turismo, conhece muito bem essa realidade do aeroporto, nós questionamos também a respeito da privatização do João Suassuna, que está num bloco de aeroportos que serão privatizados. Os aeroportos no Brasil serão privatizados em blocos. E no caso do João Suassuna, quais serão as expectativas? Porque há uma certa divergência. Há quem diga que vai ser melhor, porque vai haver um investimento da iniciativa privada. Há quem ache que, na verdade, pode haver um sucateamento do aeroporto, porque quem ganhar o leilão vai se interessar pelas maiores praças. E nós ouvimos, portanto, também a opinião do Alessandro Souza sobre esse tema.
Nesse caso, Danilo, nós conversamos, aproveitando essa viagem, conversamos com o prefeito a seguinte possibilidade. Em processo de privatização, a Infraero, que atualmente administra os aeroportos, ela não vai mais poder fazer nada, até por uma questão lógica. Se vai privatizar, ela não vai mais investir dinheiro da União nesses aeroportos, apenas mantê-los. Com relação à prefeitura, ela pode sim fazer uma desapropriação, entre entendimento com os proprietários, fazer uma desapropriação da área, e quando acontecer o leilão, a prefeitura se apresentaria, no caso, para o grupo que adquiriu o aeroporto e soltar aqui o terreno, a prefeitura está doando. Agora, nós queremos que você amplie a pista. Particularmente, eu considero isso como uma vantagem para Campina Grande, se de fato ocorrer. Porque nós poderíamos sair à frente dos demais aeroportos. Nós poderíamos oferecer a um grupo que vai investir na cidade, que vai adquirir um aeroporto, nós poderíamos oferecer a ele algo que ele ainda iria correr atrás. Então já agiliza um processo para que isso viesse a ser viabilizado. No caso, a ampliação em aproximadamente aí de 200 a 250 metros de pista. Eu acho que seria um ponto muito positivo para Campina Grande em relação a isso. Alessandro, para a gente poder encerrar, eu queria também a sua análise, as suas expectativas em relação justamente a esse processo de privatização dos aeroportos. O que é que você espera de resultado disso para o João Suassuna? Danilo, esses dias agora eu estive conversando até com alguns comandantes também de companhias aéreas, funcionários, e eu faço sempre essa pergunta, basicamente. A pergunta que você está me fazendo é a pergunta que eu sempre faço com os demais. Eu sempre pergunto assim, houve melhorias com relação à estrutura operacional, sobre como funciona o aeroporto? A resposta que eu recebo particularmente é assim, sim, houve facilidades com relação à queda, praticamente se anula a burocracia, as obras elas caminham de uma forma mais rápida, as empresas elas assumem os aeroportos e elas querem fazer aqueles aeroportos serem produtivos. Por exemplo, se investe na segurança operacional, se investe nos terminais e cria-se métodos no aeroporto que faça, que vire receita para eles. Então, por exemplo, há uma área de publicidade explorada de forma mais fácil, as lojas são negociadas de forma mais fácil, as obras necessárias para que possam captar voos, porque, afinal de contas, um grupo que adquire um aeroporto desse, eles passam a ter a necessidade de ter companhias aéreas operando no aeroporto para que possam se manter. Eles precisam de receita. E a receita deles é, além da área comercial, a área operacional. Quanto mais passageiros estiver circulando no aeroporto, mais taxas de embarque vão ter, mais receitas eles vão ter. Bom, tá aí, portanto, a fala do Alessandro Souza a respeito desses temas importantes, essa ação dos empresários indo até as companhias aéreas, e também falando a respeito dessa discussão sobre o João Suassuna. A gente torce para que essa privatização seja evidentemente benéfica para o João Suassuna, porque Campina Grande é uma cidade polo que pode receber uma demanda muito maior no aeroporto João Suassuna. Segundo o Alessandro, o aeroporto tem capacidade para essa demanda, mas aí cria um ciclo vicioso, né? As pessoas desistem de partir de Campina Grande nos voos da cidade porque os voos são mais caros e é uma oferta menor, e as companhias não colocam mais voos justamente porque as pessoas não estão partindo de Campina Grande. Aí você já viu os efeitos e as consequências disso. 7h mais 2 agora na Paraíba. O vereador Olímpio Oliveira anunciou que vai tirar licença do mandato nos primeiros 121 dias de 2019. É que o parlamentar vai se reapresentar na Polícia Civil para encaminhar alguns aspectos burocráticos da sua aposentadoria. Para quem não sabe, eventualmente Olímpio é delegado de carreira da Polícia Civil, foi inclusive superintendente da Polícia Civil aqui na nossa região. Em conversa com a imprensa, ele explicou que está receoso, como todo mundo, a respeito dessa reforma da Previdência, que está por vir, e prefere logo cuidar na vida e adiantar o procedimento. Olímpio também está se afastando para cumprir um compromisso de campanha com o suplente Metuselah Agra, ele que é o primeiro suplente do MDB e que nas eleições deste ano apoiou Olímpio Oliveira na sua candidatura
para deputado estadual. Os detalhes aí na fala do parlamentar em conversa com a imprensa. Inicialmente, explicar e justificar as pessoas que, porventura, possam querer saber. Eu estou aqui no parlamento há 13 anos, é a primeira licença que eu tiro. É uma licença para cuidar de interesse pessoal. Completei 30 anos como delegado de polícia agora em setembro e eu preciso retomar algumas ações na Polícia Civil pensando na aposentadoria, né? Ninguém sabe o que é que vem aí com essa reforma da Previdência. E eu preciso ajustar o meu tempo de serviço, né, correr atrás de algumas pendências que eu tenho para resolver de cunho pessoal na polícia administrativa. E que só pode ser feita você estando na efetividade do cargo. E depois, aproveitando para honrar uma questão de justiça, honrar uma gratidão que eu tenho com o vereador Metuzela Agra, que se dedicou à minha campanha de deputado, de corpo e alma, me ajudou bastante, né, sem impor nada, sem impor condição nenhuma, e que eu fico muito feliz de sair e deixá-lo tomando conta da nossa cadeira, que o Metuzela Agra sempre foi um vereador muito qualificado. Então são esses dois motivos básicos, né? Eu vou renunciar às minhas férias, né? Aproveitei para tirar nesse período que eu vou ter o prejuízo mínimo da nossa atividade parlamentar. A Câmara vai estar em recesso, um mês ou 40 dias de recesso. Então eu estou juntando o útil ao necessário, né? Por essas questões que estou colocando, porque eu estou vereador, mas eu sou delegado de Polícia Civil para sempre. Então, a única coisa que eu tenho certo na minha vida é aquilo que eu conquistei através de um concurso público, delegado de polícia, 30 anos de serviço e se aproximando uma reforma da Previdência e você já com tempo para contar para uma aposentadoria, ver se a gente consegue juntar esse tempo e fazer uma reflexão se vale a pena ou não sair agora. Preciso desse período sabático da política para ajustar a minha vida pessoal, que é a única coisa que eu construí, né, com os méritos do estudo, do conhecimento, e é o que eu tenho para toda a minha vida. Doutor Olímpio, quanto tempo de licença e a gente vai ver o senhor atuando como delegado, ou o senhor pretende fazer que acordo com a Polícia Civil? Não existe acordo. Eu sou servidor da Polícia Civil, eu irei para onde o secretário me designar. São 121 dias, vou trabalhar, eu quero trabalhar para fazer jus ao meu salário, uma vez que eu não vou ter o salário da Câmara, né? Eu já hoje, constitucionalmente, eu poderia acumular os dois salários, mas por uma questão de ética pessoal, eu abdiquei do salário da polícia, isso já faz muito tempo, sobrevivo hoje somente com o salário da Câmara. Tá aí, portanto, a fala do vereador Olímpio Oliveira, que vai se licenciar durante 4 meses, 121 dias para resolver questões relativas à sua aposentadoria. 7h mais 6, agora na Paraíba, 7h06, no próximo sábado, a partir das 19 horas, na Praça da Bandeira, a Fraternidade Irmãos de Francisco promoverá o 6º Natal dos Pobres. Durante a ação, dezenas de moradores em situação de rua participarão da ceia natalina. Além disso, eles vão ter à disposição serviços de barbearia e cabeleireiro, distribuição de roupas e atendimento de primeiros socorros. Essa ação é promovida pela Fraternidade, como a gente já disse, Irmãos de Francisco, que estima que existem cerca de 300 moradores de rua hoje em Campina Grande. A ceia já está garantida, mas você pode ajudar com água ou com suco. Quem tiver interessado em ajudar, Calilca, pode ficar sabendo como na fala concedida por Ramon Torres, que é coordenador da Fraternidade e conversou com o repórter Paulo Pessoa. A Fraternidade, ela realiza pastoral de rua, né, com os moradores em situação de rua durante todo o ano. E no próximo sábado, a partir das 19 horas, vai acontecer o 6º Natal dos Pobres, que é exclusivo para os moradores em situação de rua. A gente vai ter aqui um salão de beleza, corte de cabelo, de barba, vai ter um jantar para eles de ótima qualidade. E vamos ter atividades do Ministério de Música, acolhida, e a gente mais uma vez espera que seja uma noite bastante abençoada. Ramon, de onde saíram os donativos para que essa ação acontecesse, assim como esses serviços de corte de cabelo, barbearia, enfim?
Então, a gente conta com a população, né, que nos ajude de alguma forma, possa entrar em contato conosco e também possa passar lá para, de repente, nos ajudar como voluntário. E estamos aí sempre agradecendo a população que ao longo de todo o ano nos ajuda de alguma forma. Então quer dizer que vocês ainda estão abertos para doações? Até o sábado pela manhã, as pessoas podem procurar nas redes sociais lá, Irmãos de Francisco, Campina Grande, que vai achar o nosso blog, o nosso WhatsApp, Facebook, e também eu posso passar aqui o número do WhatsApp para as pessoas que se sentirem chamadas, tocadas, né, com essa ação, possam entrar em contato conosco através de 998360050. E aí, Ramon, o que é que pode ser doado? A gente pede apenas água mineral, isso são individuais, né? A gente pede a garrafinha de água mineral ou a garrafinha de suco, porque o jantar já está tudo organizado. Bom, Ramon ainda explicou que atualmente a dependência química é o que mais tem feito com que as pessoas morem nas ruas aqui em Campina Grande. Mesmo assim, ele disse que há pessoas que conseguem se libertar do vício e voltar a ter uma vida normal, até mesmo no seio da família. A cidade de Campina Grande, ela comporta hoje cerca de 300 moradores em situação de rua. São pessoas que vivem, dormem pelas ruas, certo? Nós somos cerca de 100 voluntários e benfeitores também dessas fraternidades que acompanham semanalmente esses moradores, fazem cadastro, fazem um acompanhamento. Nós temos projetos de primeiro emprego informal para aqueles que já estão aptos. A gente faz primeiros socorros, tem um programa também de volta ao lar, que a gente envia esses moradores até para outros estados, e a gente faz um trabalho realmente de acompanhamento, né? A gente acompanha esses moradores, nós levamos para os hospitais, para casas de abrigo da própria Igreja Católica. Então a gente faz um trabalho realmente de acompanhamento durante todo o ano, através de cadastros, e é uma realidade complicada, né? Não só existem irmãos de rua que são usuários, mas também que estão abandonados, alguns até com problemas psicológicos que não deveriam estar nas ruas. As inúmeras situações, a maior delas é a dependência química, né? A dependência química, infelizmente, é uma realidade no mundo todo, e no Brasil não é diferente. Mas são diversas situações, mas a maior entre elas é a dependência química, que leva realmente as pessoas a saírem de casa, né? A família não pode ser culpada, porque chega uma situação que ela não suporta mais e acaba abrindo as portas de casa para que as pessoas adentrem na rua mesmo, seja um morador de rua. Mas muitas famílias até hoje não abandonam, mesmo nas ruas existem famílias que acompanham essas pessoas, só que não é fácil, é uma realidade muito complexa. A questão química, a dependência química. Então quer dizer que já existem histórias de superação? Com certeza, pouco, né, diante da grande dificuldade, que não é fácil, mas ao longo desses quase 10 anos, nós já temos aí 22 pessoas que venceram as ruas e já estão aí novamente na sociedade produzindo. Bom, nós ouvimos, portanto, o Ramon Torres, ele falando a respeito dessa ação que é promovida pela Fraternidade Irmãos de Francisco. Aliás, como temos pessoas, instituições que são até pouco conhecidas, realizando trabalhos importantes de auxílio a quem sofre, de auxílio a quem enfrenta a adversidade, auxílio para quem precisa de ajuda. Você tem essa entidade, eu nem conhecia essa fraternidade. Você tem aquela entidade que realiza aquele trabalho no Hospital de Trauma de Campina Grande e que realiza em outros hospitais também. A pessoa vai lá e dá um suporte a um familiar, um parente que está esperando por alguém que está internado, que muitas vezes ficaria ali durante um dia ou mais sem ter onde comer, onde tomar um banho, onde trocar de roupa, e o pessoal vai lá e realiza esse trabalho. E se você que está em casa quiser ajudar, pode se associar, pode dar o apoio a uma dessas iniciativas como essa desse pessoal que vai fazer essa ação amanhã. Lembrando, Caliuca, que a fraternidade não faz esse serviço com os moradores de rua, não presta esse atendimento aos moradores de rua apenas por ocasião do final de ano, né? Por ocasião do Natal. É um trabalho que é feito durante todo o ano, inclusive ajudando pessoas a se libertar do vício, voltar para casa e restabelecer as suas vidas. Ilanildo, existem muitos grupos, pessoas que
simplesmente se juntam com outros amigos e fazem realmente esse trabalho. Eu conheço vários, inclusive, e as pessoas podem realmente ajudar num momento como esse, que é um momento ainda mais delicado. É Natal, que normalmente nós estamos com as nossas famílias, e a droga, infelizmente, tem destruído muitas famílias. Isso eu falo de jovens, já de adultos. Todos os dias a gente conhece relatos novos. Eu tenho certeza que é uma excelente oportunidade da gente tentar, até mesmo já que o coração fica mais solidário nesse período, qualquer coisa que possa ser ajudada para essas famílias, tenho certeza que será um momento muito bem-vindo. Exato. E lembrando que quem faz esse tipo de trabalho, quem faz esse tipo de atendimento, trabalha com o intuito e o foco de ajudar. Somente. Porque se você for pré-julgar, Caliuca, se você for fazer julgamento sobre a culpa daquela pessoa, o que levou aquela pessoa a estar na rua, aí você não vai ajudar nunca, né? Você não vai ajudar nunca porque, aliás, se a gente for deixar de estender a mão um ao outro por conta de falhas, defeitos e coisas que são da natureza humana, meu amigo, ninguém vai fazer nada por ninguém. E a verdade quem é somos nós pra julgar nada nessa vida, né? Pois é, Caliuca. Até porque o que é que adianta a gente julgar alguém que já tá condenado, né? Porque a pessoa que tá ali naquela situação da rua, o camarada tá no meio da rua, o camarada tá com a vida completamente destruída. O que é que se vai julgar mais da vida de uma pessoa dessa? Ela chegou no fundo do poço. O que pode ser feito é estender a mão, e é o que essas pessoas têm feito, anônimos, pessoas desconhecidas, pessoas sem nenhum tipo de pretensão político-partidária, vão lá, fazem, estendem a mão, ajudam, e é importante que quem puder apoiar causas como essa, que apoie. É muito bonito, é muito correto, é muito justo. São 7h mais 15 na Paraíba, agora 7h15. Por coincidência, daqui a pouco nós vamos continuar falando a respeito dessa questão das pessoas que estão nas ruas, os moradores de rua, né, que a gente chama de pessoas em situação de rua, mas popularmente a gente falava de moradores de rua. Daqui a pouco nós vamos voltar a falar sobre esse tema com o pessoal do Ruanda. Você conhece o trabalho deles? Pois você vai conhecer daqui a pouco. E ainda hoje no Jornal Integração, depois da Associação dos Professores, o Sindicato dos Técnicos da UEPB também se pronuncia a respeito da redução do orçamento da universidade para 2019. Você confere daqui a pouco no Jornal Integração. São 7h mais 15. Hora certa da panificadora Pão Nosso, qualidade em tudo que faz. Café com a notícia. Uma conversa ao vivo com quem acontece. Acorde bem informado com Café e Notícia. Agora são 7h21. O Café com Notícia tem um oferecimento de Clínica Vita, Urologia, Dermatologia e Medicina do Trabalho. Excelência e responsabilidade na atenção à saúde, na Rua Álvaro Gaudêncio, número 241. O telefone é o 3063-2244. Problemas urológicos atingem a saúde das pessoas, independente de sexo e idade. A Clínica Vita, medicina especializada, conta com uma equipe de urologistas comprometida com a precisão nos diagnósticos. Com ética, respeito e dinamismo, a equipe de Urologia Vita cuida da saúde de seus clientes através de procedimentos especializados. Clínica Vita, excelência e responsabilidade na atenção à saúde. Rua Álvaro Gaudêncio, 241. Telefone 3063-2244. São 7h mais 22 na Paraíba, agora 7h22. No bloco anterior nós estávamos falando, portanto, sobre esse trabalho realizado por uma fraternidade que vai até promover uma ceia com as pessoas que vivem nas ruas aqui de Campina Grande. E nesse bloco a gente vai falar um pouco sobre o trabalho do Ruanda e sobre o Natal Solidário que o pessoal está promovendo também neste final de ano. Para isso nós estamos recebendo o Albertino Batista Gaião, que é educador físico do Ruanda, e a Ana Maria Honório de Brito, que é pedagoga do Ruanda. Começar aqui pela Ana Maria. Muito bom dia, seja bem-vinda aqui à Campina FM, é um prazer recebê-la. Eu queria até que, inicialmente, antes da gente falar sobre esse trabalho que vocês vão realizar do Natal Solidário, Ana Maria, a gente explicasse para os ouvintes da Campina Grande o que é o Ruanda e o tipo de trabalho que é desenvolvido. Bom dia. Bom dia a todos. Muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui divulgando esse trabalho, né, para toda a sociedade campinense. O programa Ruanda, um programa da prefeitura, da gestão do prefeito Romero Rodrigues, da assistência social, sob a tutela da Eva Gouveia. O programa Ruanda atua já na cidade de Campina Grande há 17 anos,
onde nós temos uma equipe multidisciplinar e saímos às ruas diariamente nos turnos da manhã e da tarde, né, em busca, trabalhando com a busca ativa e com o serviço de abordagem, no sentido de encontrar crianças e adolescentes que porventura estejam em situação de vulnerabilidade social e pessoal. Bom, qual é o perfil geral desse adolescente, Ana Maria? O que é que faz um adolescente ir parar nas ruas? Bom, as causas são as mais diversas, né? Nós podemos citar entre elas, por exemplo, a desestrutura familiar, né? Que não é um problema que tange somente a cidade de Campina Grande, mas é um problema, acho que de todo o Brasil, né? Então essa desestrutura familiar, ela faz com que a criança busque as ruas, muitas vezes se sentindo até muito mais acolhida neste âmbito de rua do que dentro de sua própria residência, né? Ô, Ana Maria, eu queria saber se existe alguma estatística hoje aqui em Campina Grande. Quantas crianças hoje estão nessa situação? E existe alguma diferenciação entre meninos e meninas? Tem mais menino ou mais menina nas ruas? Tem mais meninos, né? E a gente tem uma estatística mensal em torno de atendimentos, né, de 60 crianças mensalmente. A estimativa é de meninos, mais meninos do que meninas. De fato. E que tipo de trabalho é esse que vocês realizam? O que é feito nesse contato diário com essas crianças e adolescentes? Nós realizamos a abordagem e nela nós trabalhamos com atividades pedagógicas, atividades esportivas, né? Nós temos aqui um educador físico e aí nós, em meio a essas atividades, nós conseguimos então fazer toda a identificação desse público e posteriormente então nós damos os devidos encaminhamentos, fazemos a visita domiciliar, nós temos o assistente social, nós temos o psicólogo, né? E aí é realizada então esta visita domiciliar e posteriormente os devidos encaminhamentos para os CRAs, para os CREAs e demais serviços que se fizerem necessários. O programa consegue, por exemplo, tirar essas crianças da rua? Consegue nesse trabalho junto à família, junto aos pais? Vocês têm casos que conseguem reverter essa situação? Nós não usamos a expressão assim, de fato, nós conseguimos tirar, porque não é bem assim, né? A gente não tem esse poder de chegar, de fato, tirar esse menino, tirar do semáforo, tirar da prática da mendicância, não é bem assim, mas nós trabalhamos com a sensibilização dos mesmos, trabalhamos com a sensibilização da família, né? E aí sim, a gente tem conseguido sim alcançar números. É um trabalho lento, né? Porque o serviço social, ele é um trabalho de formiguinha, né? Você se sensibiliza hoje, sensibiliza amanhã e aí a gente faz os encaminhamentos, enfim, mas a gente tem conseguido resultados positivos. Qual é a realidade dessas crianças quando chegam em casa? A senhora disse que nós temos cerca de 60 crianças hoje que estão nessa situação, literalmente assim, nas ruas de Campina Grande. Quando essa equipe chega nessa visita domiciliar, qual é a realidade encontrada desses pais? A realidade é dura, a realidade é fria, né? Muitas vezes nós encontramos pais que ausentes, são realidades negras, vamos dizer assim, porque a droga está muito presente? Muito presente, mas nós gostaríamos, portanto, de chamar a atenção nesse momento que nos é dado para a sociedade. E quando eu digo sociedade, que tanto cobra, né? Como foi usada essa expressão de tirar esses meninos da rua, tanto cobra que nós retiremos, vamos dizer assim, esses meninos da rua, é a mesma sociedade que os alimenta nela. Por quê? Porque quando este público se encontra nos semáforos e quando a sociedade ela colabora com o dinheiro, ela está colaborando, fazendo com que esse menino, essa menina, esse adolescente permaneça nessa situação, né? E muitas campanhas nós temos feito de pit stop, de sensibilização com relação a não dar esmolas. Muitas vezes nós estamos no campo, ali na frente do semáforo, conversando com o motorista e ele está ali ofertando um dinheiro a
aquele público que está lá, né? Aquela criança, aquele adolescente, porque muitas vezes eles têm esse entendimento de que é melhor estar ali do que estar roubando, né? Mas o entendimento de fato não é este. Será que a gente queria que o nosso filho estivesse ali também trabalhando naquele local, né? E como a gente sabe que é uma atividade rentável, vamos dizer assim, em média, muitas vezes esses meninos tiram num turno 50, 60 e dependendo da época 70 até R$100. Num turno só? Num turno, né? Então a gente há de convir que a atividade de fato ela é rentável e fica uma briga desigual com a escola. Então, se a gente, enquanto sociedade, não se sensibilizar em relação a isso, a gente não vai mudar esse quadro. Então, a recomendação é não dar dinheiro a essas crianças e adolescentes. Não dá. Bom, só fazer aqui um reparo a respeito dessa questão de tirar das ruas, porque eu acho que inclusive é algo que gera uma discussão das cobranças que a gente acompanha das pessoas. Sempre que tem criança nas ruas, as pessoas dizem, cadê a prefeitura? Cadê a SEMAS? Cadê o Ruanda que não tira essas crianças das ruas? Só pegando uma deixa na fala da Ana Maria, quando eu me referi a tirar das ruas, não é que vocês vão retirar, é o trabalho junto às famílias, tendo como consequência conseguir retirar essas crianças da rua, porque o objetivo de todo mundo é que essas crianças saiam dessa situação. Agora, é bom deixar claro, né, Caliuca, que poder público nenhum vai ter o poder de chegar lá na marra e impedir essas crianças de estarem na rua. Isso. A única coisa que pode ter o efeito de tirar essas crianças da rua é quando a família consegue se restabelecer, consegue trazer essa criança para dentro de casa. Milagre, ninguém, infelizmente, pode fazer. Por isso que eu acho até, Lenildo, que muitas vezes o trabalho tem que vir ainda mais forte dentro das residências, porque se você não tem um exemplo, como é que uma criança dessa, se não tem um exemplo de um pai e de uma mãe, é óbvio que ele vai buscar nas ruas. Se ele tem uma mãe drogada, se ele tem uma mãe que está dentro do crime. Eu falo sobre pai e mãe, né? Porque ambos têm o mesmo papel. Então, se ele não tem esse exemplo bom em casa, o que a gente pode esperar do futuro de uma criança dessa? A família se destruiu, o tecido social se esgaçou. Exatamente. Isso é evidente, as consequências. E o reflexo vem. Esse é um aspecto que a gente está tratando agora e são muitos outros, infelizmente. Eu queria saber do Alberto, que é educador físico do Ruanda, que tipo de trabalho de educação física vocês desenvolvem com essas crianças e adolescentes. Alberto, muito bom dia, bem-vindo aqui à Campina FM. Bom dia, sou ajeitando, o nome é Albertino. Albertino. É Albertino, é verdade. Albertino como educador físico no Ruanda. Eu tenho um projeto lá que foi feito e aceito pelo prefeito Romero Rodrigues, por secretária Eva Gouveia, Maésio também. Eles ficaram a par desse projeto e foi aceito. Foi o jiu-jitsu para crianças em situações de vulnerabilidade social e o futsal. Isso tudo é implantado lá no Plínio Lemos, certo? Aí essas crianças são tiradas praticamente da rua para fazer esse tipo de atividade. Ô Albertino, o esporte realmente tem essa força de causar uma atração, porque eu acho que um dos desafios que vocês enfrentam é conseguir deter a atenção dessas crianças, né? Porque em muitas situações a gente já viu testemunhos e relatos disso, essas crianças, assim como acontece com todo mundo que a gente encontra na rua, tem uma reação mais arredia. O esporte tem essa capacidade de atrair, de chamar a atenção, de fazer com que essas pessoas parem para ouvir vocês? Tanto tem, como também disciplina. Disciplina, dá ordem à criança, principalmente a criança, porque ela ainda está em fase de crescimento, a cabeça ainda está boa para assimilar qualquer comando que a gente dá, e isso ajuda ela tanto ir para o colégio na hora certa, quando a gente termina nossa ação lá, que não também só é o esporte, como as atividades lúdicas que as meninas fazem, e eu também ajudo nisso, eles terminam já sabendo que tem que ir para o colégio, que a gente trabalha na parte da manhã, tem outro também que trabalha na parte da tarde. Quando eles terminam, eles já sabem, vou agora tomar banho para ir para o colégio. Então é isso que a gente trabalha neles. A gente come o espaço deles da manhã, enche eles de atividades para poder eles saber a hora de ir pro colégio, que é de meio-dia, eles já estão tomando banho no colégio. E o pessoal gosta mais de fazer que tipo de esporte? Eles adoram futsal. Não tem como não correr, é bola, o menino gosta de bola, mas eu puxo muito também para a parte do jiu-jitsu, que é onde eu sou professor formado em faixa preta, e busco a atividade deles para isso, para poder também participar de campeonatos, como já participaram e foram campeões
tem medalhas dos meninos, teve já exame de faixa, já tem menino graduado. E assim é o segmento que eu tento levar para eles. Então, além de tudo, além de todo o serviço que o esporte acaba prestando, ainda acaba descobrindo talentos. Isso mesmo. O Albertino, quando essas crianças saem das ruas e vão fazer essa atividade física com o senhor, como é que eles chegam lá no ambiente? Chegam meio desconfiados? Chegam com aqueles olhos esperançosos? De que forma? Qual é o humor deles quando chegam lá? Eles chegam primeiro que a gente. A gente chega de 9h30, já estão lá esperando a gente. Já tudo sentado ou então pulando. Que eles não param, é umas formigas danadas. Parece como açúcar dentro de casa. Demais, é energia grande. Aí eles já ficam esperando a gente. Quando a gente chega, eles mesmos pegam uns materiais que o MPT, junto com a prefeitura, conseguiu pra gente. A parceria importante do Ministério Público do Trabalho. Foi, eles conseguiram tatame, conseguiram kimonos, bolas, tudo para o esporte do projeto que foi elaborado. E também vem aquela ideia deles mesmos cuidarem desses materiais, do que é colocado com todo zelo e também educando, né? Além de brincar, educa também, né? Educar. Isso. Ana Maria, vamos falar sobre o Natal Solidário. O que é que vocês estão preparando para essa criançada, esses adolescentes nesse final de ano? Oh, coisa boa. Ano passado nós tivemos essa ideia, essa proposta de realizar para eles, de trazer algo para eles que eles não tinham experimentado, né? E aí vamos trabalhar os sabores, né? Vamos trabalhar novas realidades para eles. E aí a gente fez o primeiro Natal, o primeiro almoço solidário e deu muito certo. É tanto que eles passam todas as vezes que a gente chega lá nos locais onde eles estão, a primeira coisa que eles perguntam: tia, a gente vai ter comida esse ano, né? E aí nós fizemos, estamos fazendo amanhã, dia 14, ali no espaço do antigo Banco do Brasil, hoje é o Unopar, né? Nós estamos fazendo o segundo almoço solidário. E aí nós contamos com os diversos comerciantes daqui, diversos restaurantes daqui de Campina Grande, o Bom na Brasa, o Boi na Brasa também, ou é Boi Brasa? Boi Brasa, né? A Quilo Marmita, o restaurante do Baixinho. E aí Aldo também, e nós contamos com essa parceria. Os comerciantes da Ceasa estão colaborando conosco com os descartáveis, e assim nós vamos realizar amanhã este almoço, trazendo aí esse presente para eles. O almoço já está tudo pronto? Já está tudo planejado? Como é que vocês fazem? Existem crianças cadastradas? Como é que é a organização? A organização é feita em meio aos nossos trabalhos, né? Nós comunicamos para eles e aí eles já sabem que dia 14 já devem estar lá. E aquela comunidade que a gente atende, principalmente ali nos arredores do José Pinheiro, do Plínio Lemos, já foi toda convidada, e aí a gente vai amanhã tá fornecendo esse almoço para eles. A previsão é de que quantas pessoas estejam presentes nesse almoço solidário? Em média de 80, no mínimo 80 pessoas. Nós estaremos contando com esse público amanhã. A partir de que horas? A partir das 11 horas. A partir das 11 horas, portanto. São crianças com quem vocês já trabalham, portanto, ao longo de todo o ano, cujas histórias de vida você já conhece. Como é que foi as experiências anteriores dessas programações de final de ano com essas crianças? Sempre as melhores possíveis. A expectativa deles sempre é muito grande, né? A interação também conosco é muito grande. Você perguntou a Albertino nessa questão, não sei se foi Calil que perguntou, então, quando a gente chega, como que é a expectativa deles, né? É grande demais. Eles parece que veem na gente uma parceria muito grande, vamos dizer assim, um socorro, uma ajuda, uma confiança, uma luz. Né? Com esperança no fim do túnel, né? Uma esperança. Nós estamos no Plínio Lemos porque nós temos assim, cada dia nós estamos em um bairro, né? E ali no José Pinheiro, especificamente, nós estamos nas quartas-feiras, e ali naquele dia, quando a gente chega, a gente não pode se atrasar um minuto, porque eles já estão lá nos esperando. Ô, Ana Maria, qual a idade média dessas crianças? Nós atendemos... o programa atende de 0 a 17 anos incompleto, né? 17 anos incompletos. Mas lá, especificamente, nós temos basicamente até 16 anos. E qual foi a criança mais novinha que vocês atenderam?
Bebê. Porque era justamente o que eu ia questionar. Eu pedi aqui para o Paulo ou o Vitor dar um pulinho aqui, Caliuca, por favor, dá uma olhadinha aqui no zap. Eu queria questionar exatamente sobre essa questão que as pessoas reclamam muito de algumas mães, no caso aí mais comum são as mães, com bebês de colo, nos semáforos, pedindo dinheiro. Também, esse perfil dessa criança também, vocês fazem esse acompanhamento? Com certeza. Assim que nós somos, né, comunicados ou que nós encontramos nas ruas esse tipo de situação, essa criança ela é automaticamente encaminhada para o Conselho Tutelar, né? E aí nós fazemos também a visita, colhemos os dados e, como eu já disse, nós realizamos com esta situação os devidos encaminhamentos. Ô, Ana Maria, no caso dessas mães com crianças, a recomendação é essa mesma também, de não dar a esmola? De não dar esmolas, com certeza. Olha, a gente pede encarecidamente a toda a sociedade que não dê esmolas. Como eu falei aqui, eu citei o valor que é arrecadado, né? E quando essas mães estão com esses bebês, o valor sobe. Então, como eu já disse, é muito rentável, é muito acolhedor aquele espaço de trabalho para eles. É até importante a gente levantar esse questionamento, porque talvez alguém que esteja ouvindo em casa, a Ana Maria dá essa recomendação, esteja dizendo, mas isso não é muita maldade, não? A pessoa está precisando, se eu estiver ajudando, eu estou fazendo mal? Na verdade, então, Ana Maria, quando a gente se sensibiliza e acaba tirando ali um dinheiro, dando uma moeda a essas pessoas, nós não estamos ajudando essas pessoas, a gente está, na verdade, fazendo mal para elas, é isso? Está ajudando para que elas permaneçam lá. Quando você dá o dinheiro a uma criança, você está ajudando, sim, para que ela permaneça lá, certo? E é isso que a gente precisa combater. E é algo difícil. Eu vou citar porque eu não lembro quem foi que já esteve aqui conosco falando sobre esse tema. É muito difícil você, por exemplo, você sai de um supermercado, está fazendo sua feira, você chega no semáforo, tem uma criança que está lá pedindo porque disse que não tem o que comer. Bate imediatamente na nossa consciência. Dói. Como é que eu tô saindo do supermercado, fiz a minha feira, tem uma criança ali que tá lá desnutrida, você vê pelo que ela veste, pela a pele suja, e lhe pede ali, você tem uma moeda de 50 centavos e você não dá. É realmente muito difícil a gente conseguir, mas ao mesmo tempo ter que trabalhar na nossa própria consciência de que a gente está fazendo o mal e não está ajudando. Por mais difícil que seja nesse momento de Natal, que eu até falei aqui, a gente se solidariza ainda mais pelo próprio período, né, que nós vivenciamos. Eu sei que é muito difícil, mas ao mesmo tempo a gente tem que fazer essa meia-culpa, né? É verdade, tá aí dada a recomendação, portanto, pelo pessoal do Ruanda. Lembrando, portanto, trabalho do Natal Solidário. Ana Maria, Albertino, parabéns pelo trabalho de vocês, boa sorte. E nós estamos aqui às ordens. Tinha um recado aí que vocês queriam dar, né? A gente tem uma árvore solidária lá no programa Ruanda, no anexo que fica ali na Casa dos Conselhos, né? E aí a gente tem aquela árvore onde temos várias cartinhas confeccionadas pelos próprios meninos, né? Ali solicitando um presente. E onde é que fica essa Casa dos Conselhos? Endereço, tudo certinho? Casa dos Conselhos fica ali na Avenida Canal, né? Frente ao Bradesco. Sim. Quase em frente ali ao Bradesco. E o telefone é 3322-4911. Essa é do Conselho Tutelar, né? Sim. É o mesmo. Sim, na Casa dos Conselhos Tutelar. Fica no anexo. A gente tem anexo. Certo. 3322-4911. Então, quem quiser adotar uma cartinha, é só ir lá, pegar a cartinha pra adotar? Isso. Só ir lá e pegar. A gente fez um mural, tem uma árvore solidária, tem um mural também. As cartinhas já estão lá esperando para serem adotadas e contempladas por aquele que porventura tiver algum desejo de fazer uma criança feliz. Fazer um desafio aí, você vai sair para comprar presente para o teu filho, para sobrinho, passa lá, pega uma cartinha, 2 cartinhas, acrescenta as tuas compras de final de ano, que vai ser bem legal. Parabéns. Muito obrigada pela oportunidade, nós agradecemos bastante. Bom dia. Conversamos, portanto, com o Albertino Batista e Ana Maria Honório do Ruanda, aqui de Campina Grande. Já são 7h42. O Café com Notícia teve o oferecimento de Clínica Vita, Urologia, Dermatologia e Medicina do Trabalho. Excelência e responsabilidade na atenção à saúde, na Rua Álvaro Gaudêncio, número 241, telefone 3063-2244. São 7h43, hora certa da Panificadora Pão Nosso, qualidade em tudo que faz. Jornal Integração. 7h49, a UEPB corre o risco de encolher, é o que diz
o vice-presidente do Sindicato dos Servidores Técnico-Administrativos da Universidade, Gustavo Terto. Ele está se referindo a essa questão do orçamento que, conforme nós trouxemos ontem aqui, de acordo com a Associação dos Docentes, o governo do estado preparou no orçamento para 2019 um repasse menor que o deste ano para a Universidade Estadual da Paraíba. A do EPB, a Associação dos Docentes, acionou a Justiça. A entidade que representa os técnico-administrativos vê com preocupação e garante que um orçamento menor vai representar um encolhimento da estadual. A gente não vê com bons olhos a redução do repasse da UEPB, principalmente porque é um movimento de redução do tamanho da universidade, diminuição do serviço prestado à população da Paraíba pela UEPB. E vai além da educação, vão as clínicas que vão se fechando, que podem se fechar, aliás, o atendimento nos campos, o escritório modelo do CCJ, inúmeros serviços prestados à população. A gente não vê isso com bons olhos. A gente vem de uma luta aqui de greves e mais greves, justamente para aumentar esse repasse e ampliar a universidade. E com uma medida dessa, a gente vê de forma catastrófica, vamos dizer assim. A UEPB vem, Gustavo, encolhendo ao longo dos anos no que diz respeito a esse repasse. Como é que vocês vêm acompanhando isso, principalmente ao longo dos últimos 8 anos? Ao longo dos últimos 8 anos, a categoria técnico-administrativo não teve R$1 de reajuste salarial. Aliás, desculpa, nos últimos 4 anos, o reajuste salarial foi 0. Progressões congeladas, bolsas congeladas, gratificações congeladas. Pois é, o Gustavo Terto disse ainda que a UEPB está passando por um processo de sucateamento velado e que espera uma postura diferente em relação à instituição do governador eleito, João Azevedo, com quem inclusive a categoria espera se reunir agora em janeiro. A gente está vendo um processo de sucateamento velado na UEPB. E é muito preocupante isso, porque a gente sabe que no serviço público, primeiro você corta o recurso, sucateia a instituição, e aí depois vem uma privatização ou algo do tipo. A gente entende que a universidade, pela natureza dela, por atender mais famílias pobres, estudantes pobres, vindo de escolas públicas, a gente entende que a redução do tamanho da universidade é reduzir a possibilidade de alunos dessas classes sociais ingressarem no mercado de trabalho e, por consequência, aumentar a desigualdade social. O sindicato acredita em um posicionamento diferente, em um comportamento diferente do governador eleito João Azevedo em relação a Ricardo Coutinho? A gente espera que sim. A gente tem tentado entrar em contato com o João Azevedo e esclarecer isso para ele, porque é inadmissível que um governo de esquerda pense em diminuir o tamanho de uma universidade, principalmente com o caso de aumentar a desigualdade social, né? Já que é uma bandeira que se prega tanto, a gente pretende expor esse problema, o tamanho desse problema. A gente já sabe que a nível nacional muita coisa pode acontecer também, então a gente tem que resguardar para fazer a Paraíba crescer. Tem alguma reunião marcada? A gente acredita no trabalho. Eu digo que tem alguma reunião marcada, Gustavo, com o governador eleito? Ainda não, a gente está tentando já algumas reuniões, a gente já está tentando a base dele com o partido para chegar nele, e em janeiro a gente já vai protocolar um ofício solicitando uma reunião para discutir a Universidade Estadual. E também vamos enviar requerimento à Assembleia Legislativa, às câmaras de vereadores, para criar audiências públicas e debater a importância da universidade nos municípios pequenos e aqui em Campina Grande também. Vocês vêm tentando desde o pleito, desde as eleições, esse contato? Sim, a gente conseguiu um contato breve, mas não uma reunião propriamente dita. Vai ficar, no caso, para janeiro, então? Isso. Vão tentar agora no mês de janeiro. Fechando o bloco aqui, Caliuca, deixa eu registrar os parabéns que o Astrogildo Pereira está mandando, ele e a mulher dele, né, a Josiane Pereira, para a filha Lúcia Maria, que está fazendo aniversário. A Andresa, que é filha do Astrogildo e da Josiane, irmã da Lúcia, também mandando os parabéns. Deve ser uma festa de arromba, né, Astrogildo? Eita! Pois é, parabéns aí, portanto, para a Lúcia. Parabéns também para o
Astrogildo Pereira e para a Josiane pelo aniversário da filha. Agora são 7h54. Lenildo, deixa eu só trazer mais uma vez o telefone Sim. que nós falamos aqui anteriormente, para quem quiser ajudar no Natal Solidário e quiser trazer qualquer tipo de donativo para ajudar essas pessoas com suco, com água, pode entrar em contato, exatamente, da fraternidade, pode entrar em contato através do telefone 998 36 0050. 998 36 0050. Algumas pessoas ligaram aqui para a rádio pedindo para que a gente anunciasse mais uma vez. Esse é o telefone, você pode ajudar. São 7h54 agora, hora certa da Panificadora Pão Nosso, qualidade em tudo que faz. Jornal Integração. 7h59, vamos ao comentário de Alexandre Garcia. Oferecimento de Sicredi Centro Paraibana, crédito para energia solar. Sicredi Centro Paraibana. Consulte nossos gerentes e localiza onde é fácil alugar um carro na Avenida Brasília. Ligue 3337-2344. Quando o sol nasce, nascem novas oportunidades. Nós do Sicredi Centro Paraibana acreditamos que pensar no meio ambiente é pensar no bem de todos. Por isso, oferecemos linha de crédito especial para a instalação de equipamentos para captação de energia solar ou eólica. Vamos fazer mais pelo nosso futuro. Vamos fazer juntos. Consulte nossos gerentes e saiba mais. Sicredi Centro Paraibana. Gente que coopera, cresce. Você já alugou um carro? Já, escolhi a Localiza. Ah, é? Lá encontrei o carro certo, com preço e a condição de pagamento que eu queria. Viu como é fácil alugar um carro da Localiza? Pagamento em até 10 vezes sem juros nos cartões de crédito. Reservas 24 horas. Localiza. Onde é fácil alugar um carro. Aeroporto João Sassuna e Avenida Severino Bezerra Cabral, em Campina Grande. Fone 3337-2344. Localiza, vai com você. Bom dia, Alexandre Garcia. Olá, ouvintes da Campina FM. Depois de uma reunião ontem com os governadores eleitos e o vice Mourão e o presidente Bolsonaro, eu fico perguntando, será que a República Federativa do Brasil vai virar mesmo federativa? Vai ser uma federação? Porque o que se vê hoje é a parte do leão ficando com a União. Rima e não é uma solução. E estados e municípios sempre de pires na mão. Cansado de conversar com prefeitos, sempre com as mesmas queixas. Que a federação, a União, fica com a maioria, né? É uma decisão da Constituição. Ontem, nessa reunião, o vice Hamilton Mourão, que é um estudioso do tema, disse que estados e municípios precisam ter vida própria. E que o peso da União onera os estados e municípios, e esse peso tem que diminuir, e é importante, ele disse que ele, Bolsonaro e Paulo Guedes, futuro ministro da Fazenda, concordam com essa ideia. Tem que haver um ajuste fiscal severo, né? E a gente sabe que o que existe nos estados, nem todos, né? Mas a gente pode generalizar nos estados e municípios folhas de pagamento inchadas, corrupção, desperdício, e aí a consequência é essa, né? Não sobra para investir, não sobra para hospitais, para boas escolas, para transporte de doentes, para transporte de alunos, de crianças, de estudantes, né? Na verdade, depois, e essa é a outra parte dessa moeda, é o outro lado dessa moeda, depois esses entes federativos, União, estados e municípios, na verdade, pesam sobre as empresas que pagam impostos, que geram divisas e que geram empregos. Então, está na hora de romper isso. Já se rompeu tanta coisa, né? Nessas mudanças que começaram com a Lava Jato e continuaram com a última eleição. Agora tem que romper isso, tem que mudar isso quando começar o novo governo. Por falar em novo governo, já o futuro presidente preparando o apoio na Câmara dos Deputados.
Ele vive na Câmara há 27 anos. Na Câmara dos Deputados, que há 513, onde há 513 cabeças, né? Então, ele conhece bem a Câmara. Aí ontem anunciou ao DEM que não vai interferir na escolha do próximo presidente da Câmara. O atual é Rodrigo Maia. E o Rodrigo Maia é do DEM. E foi Rodrigo Maia e o DEM que receberam essa informação. Portanto, se Rodrigo Maia quiser se candidatar à reeleição, o governo não vai interferir. O presidente do DEM, ACM Neto, o excelente prefeito de Salvador, disse que o partido se encaminha para apoio a Bolsonaro. O governador eleito de São Paulo, João Dória, também está falando um pouco nisso. E o presidente Michel Temer, ontem, numa reunião com empresários, num discurso, disse que o PIB brasileiro, ou seja, o Produto Interno Bruto, neste ano, cresceria 3,5%, segundo ele, se não fossem os 11 dias do movimento dos caminhoneiros que parou o país. O país perdeu 11 dias. Agora, não foi só isso, não. Ele não quis lembrar, certamente por interesse próprio, a gravação de Joesley, que foi anunciada num momento em que o Brasil estava decolando com seu PIB, a sua atividade econômica, e foi um choque, né? Foi o primeiro choque nessa retomada. O PIB previsto para esse ano é mais ou menos entre 1,5%. Né? No ano passado já foi um milagre, né? 1%. Eu estou dizendo milagre porque no ano de 2016, no caos da Dilma, na recessão da Dilma, a recessão foi de 3,5% negativos no PIB. A economia brasileira encolheu, como encolheram os empregos, né? 12, 13 milhões de desempregados. Foi um milagre feito por Temer, por Meirelles, por Guardia e por Goldfein, né? Os integrantes da equipe econômica desses últimos tempos. De Brasília, Alexandre Garcia. O comentário de Alexandre Garcia teve o oferecimento de Sicredi Centro Paraibana, crédito para energia solar. Sicredi Centro Paraibana, consulte nossos gerentes e localiza onde é fácil alugar um carro na Avenida Brasília. Ligue 3337-2344. Não dá tempo para mais nada, é final da edição de hoje do Jornal Integração, que aconteceu no oferecimento de Petrônio Colégio e Curso. Zap Cupim. Clínica Doutor Vanderlei. Laboratório Pro Sangue Diagnóstico. Angiocardio. Montevideo Residência Privé. E Hospital Campina Grande. Para todos um excelente dia. A gente tem encontro marcado daqui a pouco no Jornal do Meio-Dia e amanhã a partir das 6 horas, se Deus assim nos permitir. Uma excelente e abençoada quinta-feira e até amanhã, se Deus quiser.